Padrão nuvem negra no mercado Forex. Você já ouviu falar no padrão nuvem negra? Se está no mercado Forex há algum tempo ou se está começando agora, entender esse padrão pode ser o diferencial para identificar uma reversão de tendência e tomar decisões mais precisas. O padrão nuvem negra é uma das formações mais reconhecidas por traders de todo o mundo, justamente por sinalizar quando o mercado pode estar prestes a mudar de direção. O que é o padrão nuvem negra? O padrão nuvem negra é um padrão de reversão que aparece no topo de uma tendência de alta. Ele é composto por duas velas, a primeira é uma vela de alta forte, geralmente de cor clara, indicando que os compradores estão no controle do mercado. Em seguida, aparece uma segunda vela de baixa, que se abre acima do fechamento da primeira, mas fecha dentro do corpo dela, sinalizando que os vendedores estão ganhando força. Quando você vê esse padrão no gráfico, é como se o mercado estivesse te mostrando que os compradores não estão mais no controle total e que os vendedores estão começando a agir. O nome nuvem negra é muito apropriado, pois a segunda vela escura simboliza as nuvens que cobrem o otimismo do mercado, antecipando uma possível tempestade, ou seja, uma reversão de tendência. Pense nas duas velas como uma luta entre compradores e vendedores. A primeira vela longa e clara representa um mercado otimista, onde os compradores estão empurrando os preços para cima com força. Mas, de repente, entra a segunda vela escura. Ela se abre acima do fechamento da primeira vela, mas logo os vendedores entram em cena e empurram o preço para baixo, fechando dentro do corpo da vela anterior. Esse movimento é um sinal claro de que os compradores estão perdendo terreno, e os vendedores estão começando a dominar. É um momento de indecisão, onde o mercado pode estar se preparando para uma reversão. E é aí que você, como trader, precisa ficar alerta. O contexto é tudo onde o padrão nuvem negra aparece. O contexto é fundamental para interpretar corretamente o padrão nuvem negra. Esse padrão ganha muito mais relevância quando aparece em regiões específicas do gráfico, como próximo às zonas de resistência. Imagine que o preço do ativo está subindo e atinge um nível de resistência. Os compradores continuam empurrando o preço para cima, mas, ao tocar essa resistência, aparece o padrão nuvem negra. O que isso te diz? Que os vendedores estão usando essa resistência como um ponto de defesa, empurrando o preço para baixo. Nesses casos, o padrão nuvem negra é um sinal ainda mais forte de que uma reversão pode estar a caminho. Por isso, é sempre importante observar onde esse padrão surge, pois ele ganha muito mais significado se estiver próximo a níveis de suporte ou resistência importantes. O significado psicológico do padrão nuvem negra. O padrão nuvem negra não é apenas um sinal técnico, ele também revela muito sobre a psicologia do mercado. Imagine que o mercado está otimista, com os preços subindo e os compradores dominando. A primeira vela do padrão representa esse otimismo, uma sensação de que o mercado vai continuar subindo. Mas, então, a segunda vela chega e coloca uma nuvem sobre esse otimismo. Os vendedores começam a agir, empurrando o preço para baixo, e os compradores começam a duvidar. Será que o mercado está realmente tão forte quanto parecia? Essa dúvida é o que causa a reversão. A beleza do padrão nuvem negra está exatamente nisso, dele mostra o ponto em que o sentimento do mercado começa a mudar. E, como trader, é nesse momento que você deve prestar atenção, pois essa mudança de sentimento pode indicar uma excelente oportunidade para entrar no mercado. Como usar o padrão nuvem negra na sua estratégia de trading? Como você pode usá-lo na sua estratégia de trading? Aqui estão algumas dicas para aplicar o padrão nuvem negra de forma eficaz. Confirmação é chave, assim como outros padrões de velas, o padrão nuvem negra sozinho não é suficiente para entrar em uma operação. Você precisa de uma confirmação, que pode vir na forma de uma vela de baixa subsequente ou de um aumento no volume de venda. Combinação com outros indicadores, o padrão nuvem negra se torna ainda mais poderoso quando combinado com outros indicadores, como o índice de força relativa, RSI, ou médias móveis. Se o RSI estiver sobrecomprado e o padrão nuvem negra aparecer, isso pode ser um sinal claro de que a reversão está próxima. Zonas de resistência, como já mencionamos, se o padrão aparecer perto de uma zona de resistência importante, o sinal de reversão é ainda mais forte.
Isso porque o mercado já está mostrando sinais de dificuldade em superar aquele nível de preço. Gerenciamento de risco e nunca se esqueça de utilizar um stop loss. No Forex, os movimentos podem ser rápidos e voláteis, e é sempre importante se proteger. Uma boa prática é colocar o stop loss acima da máxima da vela de alta que compõe o padrão nuvem negra. Aplicando o padrão nuvem negra no Forex. Vamos a um exemplo prático para que você possa entender como aplicar o padrão nuvem negra no Forex. Imagine que você está analisando o par EUR/USD e percebe uma forte tendência de alta. O mercado parece estar otimista, mas, de repente, uma vela de baixa aparece após uma vela de alta significativa. Essa vela de baixa não apenas se forma, mas fecha dentro do corpo da vela de alta anterior, do padrão nuvem negra. Neste momento, os vendedores começam a ganhar força, e você, como trader, deve ficar atento à vela seguinte. Se a próxima vela também for de baixa e houver um aumento no volume, essa é sua confirmação de que uma reversão pode estar acontecendo. Esse é o momento de agir, seja vendendo ou ajustando suas posições. Cuidados ao usar o padrão nuvem negra. Como em qualquer padrão de trading, você precisa ter cuidado. O padrão nuvem negra, apesar de ser um sinal forte, não é infalível. Ele pode gerar sinais falsos, especialmente em mercados com alta volatilidade ou durante períodos de baixo volume. Além disso, o padrão é mais confiável em prazos maiores. Usá-lo em gráficos de 1 ou 5 minutos pode não ser tão eficaz quanto em prazos maiores, como gráficos de 1 hora ou diários.